Então quer dizer que os estudos afirmam que a minha coleção de PlayStation 3, basicamente o full set, de todos os jogos mídia física americano, faltando apenas um que eu ainda não tenho, está fadada à destruição? Bom, tem que vender tudo então, né? Fala rapaz, aqui quem fala é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, tá rolando uma polêmica pesadíssima aí. O Soulja do canal RetroQuest fez um vídeo referente, já fez alguns vídeos, pra falar a verdade, algumas semanas atrás, referente a tal erro 8001 que tem acontecido com certa frequência, no PlayStation 3, onde as mídias simplesmente morrem do nada, né? E as mídias estão perfeitas e acabam não funcionando, né? Acaba não rodando o jogo. E aí ele fez um último vídeo no qual ele pega uma pesquisa bem interessante do Instituto Canadense, né, do Canadá, em que mostra a durabilidade em anos de algumas mídias em específico, CD, DVD, Blu-rays, etc, né? Como choveu de gente lá nos comentários, até no vídeo dele e no meu Instagram falando a respeito, né? Falou, ó, Silvio, como é que fica isso aí? Você vende um monte de mídia física de Play 3, você tem o full set de PS3 basicamente, né? Faltando apenas um jogo, como eu até brinquei com vocês aí no começo do vídeo. Como é que é essa situação? O que você acha a respeito disso? Bom, eu quero colocar alguns tópicos aqui, eu até listei pra não me perder, porque eu já fiz o vídeo. Achei que ficou muito longo, então eu tô regravando ele aqui. Vamos lá, primeira coisa que vocês estão vendo é que sim, né, minha loja é muito cheia de muita coisa de Play 3 e PS4 espalhada, né. Eu vendo de tudo hoje em dia, né, no começo era mais PlayStation 3, hoje eu tento vender tudo que é possível, assim que eu consigo um bom negócio, eu tô vendendo, é simples assim. Inclusive aqui na descrição tem o link no meu site, tá, vocês podem acessar ou mandar mensagem diretamente no meu Instagram, que eu atendo todo mundo por lá. Então vamos lá, primeiramente, como todo mundo ficou com medo, né, eu vi os comentários do pessoal falando, nossa, eu vou desistir de colecionar, nossa, isso aí me desanimou demais, o Silvio deve ter perdido os cabelos, tá perdendo os cabelos e já faz um tempinho, né, que já faz uns 2 meses que eu cortei, e eu decidi olhar de fato, né, os artigos que o Soulja usou, e sim, a primeira coisa que eu tenho que dizer, sim, acontece problemas na mídia do PlayStation 3, eu tenho uma explicação, uma teoria pra falar a verdade, e a primeira coisa que eu posso dizer a vocês é que ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Pode ser a mídia, pode ser as atualizações, pode ser o próprio console, pode ser um monte de coisa, porque infelizmente a maldita Sony não explica pra gente o que acontece. E é por isso que a gente vai chegar nas minhas teorias também. Então a primeira coisa que aparece no estudo que o Soulja mostra, que o pessoal parece que não lê, é o seguinte. Ele fala, introdução, a longevidade dos discos CDs, DVDs e Blu-rays é incerto. É o que tá escrito aí pra você, já de cara. Depois ele fala o seguinte, estudos da pesquisa, informações anedóticas e literatura dos fabricantes, ou seja, o pessoal que fabrica mesmo, que dá garantia de funcionalidade, etc., sugerem que a vida útil dos discos ópticos graváveis pode variar de alguns anos para mais de 200. Ou seja, a mesma coisa eu falar para você é o seguinte, pessoal, infelizmente você, cara, de amanhã você não passa. Ou você pode viver até os 40 anos, mas você vai ter 40, talvez até os 60 você vive, quem sabe até 100, ou pode ser que 110. Ou seja, tipo, eu tô te dando o óbvio, eu tô dizendo exatamente o óbvio pra você, então não faz muito sentido já nessa questão. Outra coisa, pessoal, que eu já tava esquecendo de falar. Galera, se você coleciona videogames com medo de, no caso da questão de preservação, a primeira coisa que você tem que fazer é cuide da sua coleção. É o primeiro passo, é a primeira coisa. Vai higienizar, vai testar seus jogos, vai ver se tá tudo certo, porque assim, tudo que está na sua coleção hoje está fadado à destruição amanhã. Isso é fato. Não vai durar para sempre. Ah, sim, mas o meu cartucho de Super Nintendo vai durar 150 anos. Quando chegar a 150 anos, ele vai parar de funcionar. Ou estou enganado? Ou seja, é exatamente o ponto que eu tô falando. Ele vai parar de funcionar um dia. Isso é óbvio, né? Os consoles em si também é o que a gente tem muita preocupação nesse quesito, porque jogos a gente consegue repor porque tem milhões e milhões. Consoles também. Mas o console dá muito mais problema, né? O que eu quero dizer é, galera, é óbvio, qualquer coisa que você coleciona vai ser destruída amanhã. Não existe uma fórmula secreta. Se você realmente começou a colecionar achando que isso ia durar pra sempre, eu tenho uma péssima notícia pra você. Você já começou a colecionar errado, sabe? Porque tudo que você tem, infelizmente, vai parar de funcionar uma hora. Então, continuando aqui, já na outra, descendo aqui, ele tem um resumo onde fala a respeito da preservação. Olha só, manuseie os discos com cuidado, segure pelo centro, né, no buraquinho do centro, não use etiquetas adesivas e nem escreva na superfície. Como eu já falei, já reclamei inúmeras vezes dos infelizes de lojista que cola etiqueta tanto no encarte quanto no disco. A Dual Cases, né, que são essas caixas de joias que a gente fala em tradução, é de tamanho padrão, sem materiais adicionais na caixa, ou seja, sem ficar colocando muita firula ali dentro, deixa do jeito que tá, evite colocar em estojinhos, tirar o disco da caixa original, esse tipo de coisa. Orientação vertical, deixar os jogos assim e não assim, é uma outra função que eu realmente não sei muita diferença, pra falar a verdade, talvez para evitar que o contato da gravidade com as coisas caiam em cima do disco, aqui é mais difícil, né, então talvez seja isso. Ambiente fresco e seco,
E assim, ignorar essas diretrizes pode levar à falha prematura dos discos, talvez em 2 a 10 anos. E aí tem soluções para discos danificados, também tem uma parte muito importante aqui. Ele fala algumas coisas e diz o seguinte, olha só porque esse alarde para mim não faz muito sentido. Além disso, um disco que pode não ser reproduzido em um player, ou seja, em um videogame, o leitor pode ser reproduzido corretamente em outro. Então assim, será que o problema é da mídia mesmo? Se ela vai rodar em outro console, qual que é o problema? É da mídia? Não faz sentido também. Ah, mas um console tem um leitor melhor que o outro. E a gente entra na questão, então o problema pode ser o console e não a mídia? A gente já vai chegar lá, tá bom? Vamos continuar. Esse estudo é importante salientar que ele foi feito no início de 2020, ou seja, ainda não tinha chegado nos tais 10 a 20, no caso 20 anos, né? A gente ainda não chegou, porque o PlayStation 3 já vai fazer 20 anos apenas no ano que vem, né? Não chegou, mas tá nessa média ainda de 15 anos, que foi mais ou menos o período que saiu, 14 anos, né, quando saiu esse estudo aqui. Em um outro resumo que foi utilizado também da fonte do Soulja, o ponto que eu quero dizer é que o que o Soulja utiliza é completamente correto, tá? Um estudo feito mesmo, bonitinho, baseado em dados, informações, mas eles levam em consideração este trecho aqui que o pessoal não leu. Os testes envolveram a exposição de amostras a condições de 80 graus e 85% de umidade relativa por intervalos de até 84 dias. E no geral a estabilidade dos formatos Blu-ray era muito ruim, com muitos dos discos sendo degradados após apenas 21 dias de envelhecimento acelerado. Ou seja, é um ambiente totalmente controlado, né? Sim, existe também na outra parte que ele fala, onde fala que tem que evitar ao máximo não sobrepor a 32 graus. Mas o console em si aquece, se eu não me engano, mais do que isso em determinadas situações, e não acontece tantos problemas assim. Outro problema que a gente pode até colocar no mesmo bolo é que jogos de PlayStation 2, o PlayStation 5 em si, esquenta bem mais do que o Play 3, né? O Play 4 também, bota o Cyberpunk no PS4 Pro, que aquele negócio vai virar, você pode fritar um ovo em cima tranquilamente, aquecer uma água ali se precisar para tomar um chá. Pode ter certeza que eles aquecem muito mais e a mídia não é degradada, né? Por isso que eu falei, isso daqui é um ambiente controlado. Para você chegar em dados, né, você precisa sobrepor aquilo ao máximo de pressão possível. Então, nada de errado aqui na questão dos estudos que foram utilizados no vídeo do Soulja, tá? Isso aqui tá tudo correto mesmo, muito provavelmente aconteceu, não tô dizendo que isso aqui é mentira ou coisa do tipo, tá? E eu quero colocar dois exemplos para vocês aqui. GameCube, Sega Saturn, no geral, se não me engano, versões americanas, e os jogos de Xbox One, nacionais, né, que o pessoal mais fala disso. Eles tiveram uma produção muito ruim, então as mídias deles encraquelam muito fácil na questão da tinta, pelo menos no GameCube e do Saturno. Já do One acaba na camada mesmo, a parte inferior do disco, onde lê mesmo, né? Eu tenho inúmeros discos de GameCube, que é uma fabricação ruim, a gente pode falar isso, em que ele tá muito zoado, muito riscado e simplesmente o jogo roda com a maior perfeição do mundo, é impressionante. Isso já gera mais um ponto por si só, que às vezes você não utilizar o seu produto, o seu celular, o seu computador, o seu carro, acaba danificando o seu aparelho no geral, acaba danificando mais do que você utilizar ele até a exaustão. O caso do GameCube é um exemplo que eu posso dar pra vocês, que eu joguei aquilo insanamente todos os dias da minha vida, por horas e horas, na época que eu não usava o computador 100%. Até 2013, com meus primos, era Super Smash, 007, Mario Sunshine, Mario Kart, tudo. A gente jogava a roda aquele console de uma forma bizarra. E rodam 100% os games, o que é impressionante. Tem jogos de One que eu nem trisquei, e eles apareceram aquelas bolhas malditas, né? Eu fiz um vídeo aqui já faz bastante tempo, uns 3 anos atrás, comentando a respeito desses problemas do One, né? Então depende muito de como é feito. E aí eu quero levar ao segundo ponto, né? As próprias mídias do Play 1, que são CDs, ela aparentemente, pelo estudo, elas duram mais, né? Eu lembro que eu também vi um estudo que o Minicastle utilizou, ele fez um vídeo há uns 4 anos atrás, onde ele fala preservação e problemas de disk rot, onde o PlayStation 1, e a gente sabe, é sabido, né, digamos assim, que as mídias de Play 1, de Play 2, essas coisas, a Sony não fazia distribuição como a Nintendo, que a Nintendo pegava o seu pedido, a Nintendo fabricava e a Nintendo te mandava os produtos. Não, na era do Play 1, até um dos fatores que ajudou muitas empresas naquela época, é assim, você não precisa fazer 100 mil unidades e mandar pra mim, pra que eu faça pra você. Vai lá e faz com o Zezinho, a garantia é sua, você tem que me garantir que vai funcionar, apenas isso. Quer fazer 5 mil unidades? Faz 5 mil, por isso você tem tantos jogos raros no Play 1, no Play 2, Play 3, etc, do que nos Nintendo. Você tem jogos muito caros no Nintendo, mas não raros necessariamente. Você até tem, mas são exemplos menores do que no PlayStation, é isso que eu quero dizer. Então isso por si só já leva uma coisa, bom, se a gente é feito numa fábrica mais de segunda mão e não tem esse problema, por que o Blu-ray é exatamente isso? Então é um pouco complexo. E agora pra gente finalizar, que o vídeo já tá bem estendido aqui, eu não quero colocar mais pontos aqui em empecilhos, eu quero colocar a minha teoria, tá bom? E aí vai entrar exatamente no que eu falei no começo. Ninguém sabe de nada, a gente não pode afirmar nada, porque não tem uma informação concreta e acontece coisas muito convenientes para ambos os argumentos. No caso que eu vou utilizar aqui,
é o argumento que eu creio que seja, tá bom? Como eu falei, vocês podem deixar aqui nos comentários o que vocês acreditam, mas eu creio piamente que é esse tipo de coisa que acontece. Silvio, existem mídias que realmente tem rot? Sim, com toda certeza. Eu não posso ser hipócrita de falar pra vocês, ah não, que isso aí é tudo mentira, que isso não acontece. Seria muita sacanagem da minha parte, seria muito conveniente, né, já que eu vendo bastante coisa de Play 3, falar que isso não acontece. Mas vamos lá, ponto 1 do que eu quero dizer. Muito desses problemas com o Disk Rot do PlayStation 3 passaram a acontecer coincidentemente após as últimas atualizações dos últimos 3 anos pra cá. A 4.88, 89, 90 e 91, se eu não me engano é isso, 8, 9, 90, 91. E eu tenho relatos de seguidores meus, como eu vendo muita mídia, mas muita mídia, e eu mesmo tenho na minha coleção, já dou um exemplo também, que alguns jogos em específico daquela pessoa acaba não funcionando. Alguns exemplos maiores que eu escuto muito é o Guitar Hero 3, Dante's Inferno, o que é muita coincidência, porque o Guitar Hero 3 na minha mão, toda vez que eu vendo esse maldito jogo, de 10 que eu vendo, 7 dá problema, dá supostamente o Disk Rot e não lê. O que é bizarro. O Dante's Inferno nunca tive problema. Talvez eu tivesse um ou outro, não vou me lembrar. Mas assim, eu vendi tantos Dante's Inferno nessa vida e nenhum deu problema, certo? Talvez se você comprou comigo e deu problema, você me lembra aqui nos comentários. Mas Silvio, se é a atualização do console, por que todas as mídias daquele jogo em específico, todas as mídias que existem daquele jogo, simplesmente não morrem também? E aí entra a parte que eu creio que seja. Cada jogo em específico tem diversas tiragens ao longo da sua existência. Muito jogo que é lançado, vou dar um exemplo, lançou um jogo em 2008, muito provavelmente as mídias desse jogo são prensadas, fabricadas ao longo de bons meses, dependendo até anos. A gente recebe as versões Greatest Hits também, então acaba mudando um pouco nesse aspecto. Cada uma dessas tiragens, isso é teoria minha, pode ser que, a gente sabe que acontecia na indústria desde sempre, que existam versões diferentes dessas mídias. Então, por exemplo, vamos, sei lá, pega um jogo de 64, o Zelda Ocarina of Time que seja. A primeira tiragem a gente chama de Zelda 1.0. Aí depois tem a 1.1, que altera a música, altera não sei o que. Então isso por si só já altera o código-fonte do game inteiro. Como eu disse, é teoria minha. Talvez a segurança, do protocolo de segurança desses jogos também mudem. E aí eu creio que todos os jogos que a gente tem alguns problemas, acontecem isso. São de tiragens específicas de um dia. Porque como hoje em dia já é tudo tão misturado, né? Todos os jogos já estão misturados no mercado. A gente nunca vai saber com exatidão quais jogos que foram feitos na fábrica em Nova York, quais fábricas que foram feitas ali em Washington, Vancouver, sei lá, cara, algum lugar diferente dos Estados Unidos. Então, talvez essas diferenças já possam ter um protocolo naquela mídia que todas elas fabricadas ali naquele local pode não funcionar. Só que a gente nunca vai saber porque as mídias estão misturadas. Por isso que a gente vê acontecer de um jogo funciona, você compra a mesma unidade e não funciona também, mas você compra mais um outro jogo, o mesmo jogo, a terceira unidade, e ele roda. E às vezes você tá jogando, coloca em consoles mais antigos, sem muitas atualizações recentes, e rodam também. Então, cara, é muito complexo a gente saber. Eu realmente acredito que seja atualização, que alguma coisa acontece na hora que você põe o disco lá dentro do videogame, na hora de ler, ele não lê. Eu tive um jogo, que eu fiz o teste, inclusive, eu falei que o vídeo não ia estender, mas já tá aqui 15 minutos. 2 problemas que eu tive, que eu fiz uma coisa. Primeira foi, eu peguei a mesma mídia, instalei o jogo primeiro, que também tem esse problema que como você põe o jogo na porra do PlayStation 3, ele instala primeiro e depois ele roda, para ele ter alguns arquivos já compensados ali, para ler melhor, etc, para funcionar melhor o jogo. Quando ele fez a instalação, eu tirei esse disco, né, que instalou, peguei o suposto disco que não funcionava, botei lá dentro e o bagulho funcionou. Mesmo com a atualização recente do jogo. Teve casos que eu simplesmente peguei os jogos que não funcionaram em todos os meus consoles de PlayStation 3, joguei no meu PS3 Fat e rodou também, em um console mais antigo. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês é, calma galera, infelizmente a gente não sabe exatamente. Eu creio de fato que seja pelas atualizações, porque é muita coincidência. Eu vi pessoal no Reddit falando que simplesmente do nada, depois da atualização, começa a dar o problema. E aí a gente olha na questão do relatório que o próprio Souza utilizou, a gente tá batendo exatamente nos 20 anos médios. Então assim, em quem a gente acredita? É a atualização ou foi muita coincidência da atualização? Ou é muita coincidência que realmente bateu a data do que está sendo teorizado ali? Então assim pessoal, eu não sei. Eu ainda acredito que seja a questão do firmware, mas cara, é assim. Pra finalizar, eu posso dizer que eu vou continuar comprando meu jogo. Na verdade, eu já fechei o full set, então pra mim tanto faz, tanto fez, né? Eu já tenho o full set de PlayStation 3, falta só um jogo, né? Então, basicamente terminei. Mas eu recomendo vocês analisarem com carinho. Eu não vou dizer pra vocês, não, comprem sem medo, não vendam tudo. Não sei, cara, vê o que vocês acham melhor. Se fosse eu, não estou preocupado. Se minha coleção morrer amanhã, vou ficar chateado porque eu gastei uma grana nela? Óbvio que vou.
mas eu quero usá-la, né? O principal objetivo da minha coleção é ter uma estante bonita, é utilizar meus games, né? Pera que a bateria tá acabando. Utilizar meus games, tá tudo bonitinho, certo? Então eu acho que é isso, é colecionar e jogar é jogar, né? Se você quer o bagulho 100%, talvez as mídias digitais possam te ajudar, talvez o desbloqueio, talvez você ter a condição de ter outras mídias referente a isso, mas eu realmente posso afirmar categoricamente que eu não sei qual é a razão desse bagulho. Mas aí é com vocês agora, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Peço perdão, o vídeo longuíssimo, ficou maior do que o anterior, mas eu acho que eu consegui colocar os pontos um pouco melhor aqui. Mas é isso, pessoal, é melhor parar por aqui, que senão eu vou me embolar mais, tá bom? É isso. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa seu joinha, se inscreva aqui embaixo, que é muito importante. Os artigos lá, assistam o vídeo do Soulja também, tem os artigos também na descrição do vídeo dele, vocês podem estar lendo. Leiam, que é muito importante, tá? Não ficam aí apavorados simplesmente com o título do vídeo, mas leiam bastante das informações que são muito pertinentes, é bem interessante você saber mesmo o que de fato pode estar acontecendo, né? Pra gente ter uma ideia. Mas eu posso afirmar, como eu disse, que a gente não sabe de nada. Infelizmente não tem muita o que explicar. O que também possa só colocar aqui rapidinho é o fato de que as mídias de PlayStation 4 já estão batendo seus 11 anos, né? E até agora a gente não teve o mesmo problema. Por que não? Por que jogos de 10 anos estão tendo no Play 3 e no Play 4 não? Por isso que eu acho que o Play 3 é o cerne do problema, entendeu? Talvez o leitor seja o real problema e a gente não sabe. Por causa da atualização que acabou limitando algumas mídias por conta do leitor. Não sei. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e fui.